Fala galera, professor Ronan aqui falando com vocês e nós vamos dar sequência aqui à nossa aula sobre reforma protestante. Nós já falamos dos primeiros reformadores, já falamos de Martinho Lutero e já falamos também de João Calvino. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar, na aula número 4, nós vamos falar aqui sobre Henrique VIII e a religião que ele criou, que é a religião anglicana. Bom, pessoal, o anglicanismo ele surgiu na Inglaterra, só que ele teve aspectos bem peculiares. Nós vimos que a de Lutero teve a forte influência ali dos príncipes locais. Já a de Calvino teve essa questão da burguesia, né, do lucro, que ele considerava algo divino, algo bom, algo para Deus. E agora a gente vai conhecer um pouco do surgimento da igreja desse camarada aí, do Henrique VIII. Pessoal, a Inglaterra nessa época, ela estava dividida ali entre igreja católica, uma influência forte do catolicismo, e a religião protestante estava ganhando força ali, principalmente a religião calvinista. Ela estava tendo muitos adeptos, né? Porque lembrando que as revoluções industriais surgiram na Inglaterra, né? A primeira revolução berço. Então a burguesia era aquela classe ali também em ascensão. E logo essa questão de aceitar o lucro ganhou força na Inglaterra. Então, pessoal, depois da revolução causada aí por Henrique VIII, que nós iremos entender, a religião anglicana também ganhou força na Inglaterra. Então lá os protestantes acabam se dividindo entre anglicanos e calvinistas, tá? E criada, pessoal, essa religião foi criada pelo rei Henrique VIII, como a gente falou, só que agora a gente vai ver o contexto que é bem diferente, bem peculiar das religiões anteriores. Essa aí, pessoal, é a esposa dele, só que ela tá mais nova, mas ela era mais velha que ele, tá? É a Catarina de Aragão. Essa era a esposa de Henrique VIII. Lembrando, pessoal, como a gente falou, que essa revolução aconteceu na Inglaterra. Bom, pessoal, Catarina de Aragão, ela era, né, princesa, ela era descendente do trono espanhol. Ela era sobrinha de um rei famoso na Espanha chamado de Carlos V. Ela casou-se, pessoal, com um rei da Inglaterra chamado de Arthur. Só que o rei Arthur, pessoal, que era príncipe de Gales, acabou morrendo 5 meses depois do casamento, o que fez com que ela casasse com o irmão mais novo do Arthur, que era o Henrique VIII, que acabou tornando aí rei da Inglaterra. Tá? Então ela se casa com o rei Henrique VIII após, né, ficar viúva do irmão mais velho do Henrique VIII, que era o rei Arthur. Bom, ela era esposa, né, como eu falei, pessoal, Henrique VIII, ficou faltando apenas um itemzinho ali, Henrique VIII. Tá? Então, membro da família, ela era membro da família real espanhola. Bom, pessoal, por que Henrique VIII casou-se com a Catarina de Aragão, se ele nem gostava, nem conhecia direito, né? Pessoal, o casamento entre reis, ele é basicamente, você não casa o homem e a mulher, você casa os tronos. Então a intenção aqui era casar a Inglaterra e a Espanha, tá? Então, aí está o nosso rei Henrique VIII, né? Então era mais uma questão de aliança política. Só que com o passar do tempo, pessoal, com o governo de Henrique VIII, a Espanha, que era aliada política, como a gente está vendo aí com o casamento, passou a não ser mais aliada política, né? Passou a ser vista por Henrique VIII como uma rival. Né? Então cada uma, Inglaterra ou Espanha, cada uma queria provar que tinha a melhor marinha, que tinha a marinha mais poderosa, que era considerada aí a potência da Europa. Então começou a ter um desgaste entre essas duas, nessa rivalidade aí entre Inglaterra e Espanha, antes aliadas, certo? O problema, pessoal, é que Henrique VIII ele também tinha uma vida amorosa bem movimentada. Ele era conhecido por ter inúmeras amantes, tá? Então, quando você entra em crise com a Espanha, o seu casamento automaticamente entra em crise. Questão da aliança política aí. Bom, e aí, pessoal, num belo dia, e ao frequentar o interior
ali às redondezas de Londres, né, na Inglaterra, Henrique VIII ele conheceu uma jovem chamada de Maria Bolena. Maria Bolena, pessoal, era recém-casada com um cara chamado de William Carew. Né? Então, assim, o rei acabou chamando esse cara para ser cavaleiro da Câmara, né, da Câmara dos Lords lá na Inglaterra. E ele acabou se mudando para o Palácio Real, o que facilitou o acesso de Henrique VIII a Maria Bolena, que a intenção dele era fazê-la como sua amante. Tá? E logo, pessoal, ela virou amante e acabou engravidando de Henrique VIII. Só que a gravidez dela, pessoal, era uma gravidez de risco. Maria Bolena passava aí por dificuldades na hora aí desse parto. Foi quando, antes, né, no período de gestação, o rei Henrique VIII mandou chamar aí para o castelo a família dos Bolenas para cuidar da Maria Bolena. Então, nesse pacote veio a irmã mais nova de Maria Bolena, a famosa Ana Bolena. Então, aqui, pessoal, nós temos as duas na imagem, tá? Do nosso lado esquerdo, o lado aqui mais loiro, mais ruivo, né? Nós temos aí a Maria Bolena. E do nosso lado direito, nós temos aqui, né, um pouco mais alta, nós temos a Ana Bolena. Ana Bolena era a irmã mais nova da família dos Bolenas. A Ana Bolena, pessoal, tinha por característica a ambição. Ela sempre queria ser algo na vida, algo importante. Né? Então, ela passou a seduzir o rei, o amante de sua própria irmã. Tá? E o rei fugindo da sedução dela, até que o rei acabou cedendo. Só que, pessoal, a Ana Bolena fez muito jogo duro, ele não conseguiu ter relações com ela só depois do casamento. Mas aí, pessoal, esperem, reparem um detalhe, só depois do casamento. Que casamento? Se ele é casado, né, pela Igreja Católica, que eles eram católicos. Ele é a Igreja Católica, nós sabemos que não pode se separar, a não ser que seja por traição, ou você casar de novo por viuvez, o que não é o que estava acontecendo. Então, Ana Bolena passou a manipular as ações do rei Henrique VIII. Tá? E uma dessas ações foi mandar embora de volta para o interior a irmã dela, Maria Bolena, com a sua filha recém-nascida. Pessoal, por que o rei acabou cedendo e mandando Maria Bolena embora? Porque um problema que o rei tinha era justamente a frustração de não ter um filho homem, que ele chamava de um filho varão, alguém que ele queria para dominar todo o império. Tá? Então, assim, a Catarina de Aragão, que era sua esposa, só tinha meninas. Quando Maria Bolena engravidou, ele acreditou que era um menino, mas quando nasceu outra menina, o que deixou o rei mais frustrado aí, tá? Então, pessoal, foi nesse contexto aí, já sobre aqueles domínios, né, da Ana Bolena, que o rei começa a tomar atitudes mais drásticas. E uma dessas atitudes, pessoal, é chamar o Papa, que era a autoridade máxima lá de Roma, da Igreja Católica, para uma conversa. Nessa conversa, pessoal, induzido por Ana Bolena, o rei Henrique VIII faz a solicitação ao Papa para que o Papa cancele, anule o casamento dele com Catarina de Aragão. Mas isso, pessoal, deixa o Papa um pouco, né, surpreso, assustado. Mas por que eu irei cancelar? Ela te traiu, né? E aí, não, é porque ela não me dá filhos homens, o famoso filho varão. Esse foi o argumento que ele usou para poder encerrar o casamento dele, tá, com Catarina de Aragão. Acredita-se que ele tinha, pessoal, é porque assim, os números não são tão precisos, mas ele tinha mais de 4 filhos aí com Catarina de Aragão. Tá? Então esse foi o argumento que ele deu, a questão do filho homem. Pessoal, mas aqui é uma questão bem política e um pouco mais complexa do que um simples acabar o casamento. Aqui, pessoal, quando o Henrique VIII chama o Papa e coloca ele aqui, vamos até usar uma expressão de igreja, e coloca o Papa entre a cruz e a espada, o Papa aqui ele tem 2 caminhos ao seguir. Ou você anula esse casamento e aí você declara para o mundo inteiro, principalmente para a Europa, que você está do lado da Inglaterra, ou você não anula, e aí você vai declarar que você está do lado espanhol.
Só que aí o que o Papa fez? Ficou do lado espanhol, se recusou, falou que não ia anular esse casamento. Tá? Então o rei Henrique VIII, a princípio, aceitou. Mas, pessoal, olha como a influência acontece. Quando ele chega e fala, olha, o Papa, como a gente já sabia, falou para Ana Bolena, falou assim, como a gente já sabia, o Papa não vai querer anular o nosso casamento. Aí, pessoal, Ana Bolena mandou aqueles bordões nossos aqui populares. Poxa, Henrique, você é o rei da Inglaterra, você é um homem ou um saco de batatas? Coloca moral, mostra que você é quem manda aqui e não o Papa que veste um vestido e tudo mais. Né? E nesse contexto, pessoal, o Henrique VIII se empoderou, chamou o Papa e declarou para o Papa o seguinte: olha, eu vou te desrespeitar, não vou seguir a sua ordem, eu vou anular meu casamento. Pessoal, só um detalhe: para que Henrique VIII tivesse esse ego inflado, ela alegou para ele que estava grávida dele, né? E que já tinha plena certeza de que o filho era um menino, era um varão. Isso fez com que Henrique VIII também, dentro dessa influência, né, tivesse essa coragem, esse ímpeto todo. Está o nosso Henrique VIII com a jovem Ana Bolena, né? Bom, pessoal, então, como a gente falou, o Henrique VIII rompeu com o Papa, rompeu com a Igreja Católica. Ele, na Inglaterra, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele tomou todas as terras da Igreja Católica, tomou castelos que pertencia à Igreja Católica e as riquezas que eram da Igreja Católica para a igreja dele. Então, a igreja dele já tinha uma base construída, né, que era uma base católica. Por isso que muitos das doutrinas anglicanas se assemelham bastante com as doutrinas católicas. Tá? E a igreja dele, pessoal, tinha uma diferença. Era considerada cesaropapista. Pessoal, o que é isso? Cesaropapismo. Vamos por partes. Então, você dividindo essa palavra em dois radicais, nós temos o primeiro aí, que é o César. César, pessoal, vem de Júlio César, um dos maiores imperadores de todos os tempos, imperador romano antigo. Papismo, pessoal, vem de Papa, que é o chefe, o líder, o rei da Igreja Católica. Tá? Quando você junta essas duas palavras, você está querendo dizer o quê? Está dizendo que o rei, né, no caso aqui o nosso exemplo Henrique VIII, é o Papa da igreja dele. Então uma pessoa só é chefe do Estado e chefe da igreja. Tá? Então isso, quando uma pessoa só acumula esses dois cargos, a gente chama isso de cesaropapismo. Tá? Então, pessoal, quando ele rompeu com a igreja e criou a religião dele, a intenção dele principal era anular seu casamento com Catarina de Aragão e casar-se com sua jovem e bela amante, chamada de Ana Bolena. Tá? Então essa era a intenção dele, casar-se com Ana Bolena. Sob a alegação de estar grávida e tudo, Henrique VIII deu a sequência ao casamento, né? Criou a religião dele, edificou e acabou casando com Ana Bolena. Mas, pessoal, é interessante como o povo fala. Né? E o povo começou a falar, olha, mas nossa, sua esposa está grávida há quanto tempo e ninguém consegue perceber barriga nela. A barriga não cresce, não aparece esse bebê. Foi quando Henrique VIII, de tanto ficar escutando, ficou indignado e mandou trancar a Ana Bolena dentro do quarto dela. Ela não podia sair, não podia ter acesso a ninguém. Tá? Então, porque ele queria ver essa gestação, essa gravidez aí. Bom, foi quando, pessoal, só podia ter acesso a ela a família Bolena. Então, mandou buscar a família Bolena e nessa Maria Bolena volta ao castelo. E agora, pessoal, ele volta com seu irmão do meio. Maria Bolena era mais velho, tem o Jorge Bolena e a Ana Bolena é mais nova. Ana Bolena, pessoal, ficou apavorada, porque
ela não estava grávida do rei. Até que ela faz a seguinte proposta, né, para o irmão dela, que ela engravidaria do irmão e falaria que é do rei. Maria Bolena, pessoal, não gostou dessa história e fugiu de imediato, saiu, deixou isso para lá. Só que, para azar de Ana Bolena, o Henrique VIII tinha colocado serviçais para espionar, escutar, e logo Henrique VIII ficou sabendo desse plano maquiavélico aí de Ana Bolena. O que não colocou em prática, pessoal, podem ficar tranquilos, porque como ele estava sob vigilância, ele ficou sabendo desse plano e mandou enforcar Ana Bolena e Jorge Bolena. Então, logo que ele se casou na igreja que ele criou, ele ficou viúvo, né? Porque ele mandou matar Ana Bolena aí. Tá? Então, ó, o Papa excomungou o Henrique VIII, né, que lembrando a gente fala em excomungar, é expulsar. Então você fica sem aquele passe para ir para o purgatório, para ser julgado, para depois ir para um céu ou coisa do tipo. Quando você é excomungado, você vai direto aí para o inferno. Tá? E aí ele criou a religião dele, a nova religião anglicana. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a religião anglicana se assemelha muito à católica, até porque ele criou em pouquíssimo tempo. A gente vê que Lutero demorou mais de ano, o próprio Calvino demorou mais de ano, dele não, dele foi mais rápido, né? Foi mais no impulso, né? Foi mais no autoritarismo. Então as doutrinas, como a gente falou, eram todas muito semelhantes às doutrinas do catolicismo. O que muda, pessoal, é que em relação, por exemplo, aos sacramentos, ele também reduziu. Ele não aceitou 7 sacramentos como era da Igreja Católica. Então, para ele passou a ser 2 também, como a gente viu aí nas outras religiões protestantes que surgiram. Tá? Que aqui é o batismo e a Eucaristia. Aqui também, pessoal, negava-se o culto às imagens, negava-se o culto né, a objetos, a adornos. Também você só poderia chegar até a Bíblia. Né? E ele não reconheceu a autoridade papal, ou seja, a autoridade do Papa, como ele era chamado, né, o rei de Roma, não valia na Inglaterra. O que valia era a autoridade dele, Henrique VIII, tanto quanto rei, quanto como um chefe de igreja, né, um chefe aí da religião anglicana. Bom, então, pessoal, é isso a nossa religião anglicana. E para finalizar esse ciclo, né, de reforma protestante, a próxima aulinha que teremos aí é contra a reforma católica, ok? Espero aí que tenham gostado da nossa historinha. Se inscrevam no nosso canal e um abraço a todos.